No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro de 2017. Hoje, uma data especial para toda a nação corintiana. Corinthians e Ponte Preta se enfrentaram na segunda partida da decisão do Campeonato Paulista de 1977. Na segunda partida, uma derrota por 2-1, há 40 anos atrás. Mas a Fiel mostrou a sua força fora de campo. Um recorde de 146 mil pagantes num Morumbi muito cheio, lotado. Muitas pessoas entraram, inclusive, sem ingresso. Calcula-se que o público não oficial ultrapassou os 150 mil torcedores em campo. Um jogo de grande risco, onde o Corinthians esperava, após a primeira vitória por 1-0, gol do Palinha, ser campeão. Um domingo muito bem preparado para tudo isso, um dia lindo, a torcida empolgada, mas dentro de campo a gente viu a Ponte Preta lutando para buscar o empate, já que havia perdido a primeira partida, mas principalmente utilizando a sua estratégia de pressão sobre a arbitragem, deixando os jogadores do Corinthians também muito alterados. Mas na terceira partida a gente sabe que veio a vitória e a quebra do jejum. Mas hoje o Voz Mosqueteira estará focado novamente na saga do Paulista de 1977 e a gente vai dar continuidade falando sobre a semana, os dias que antecederam a partida de Corinthians e Guarani. Após a vitória contra o Palmeiras por 2-0, gol do Zé Maria e Vaguinho, o Corinthians melhorou a sua classificação no grupo F, onde o São Paulo liderava com 6 pontos, o Corinthians e a Portuguesa com 3 pontos e o Guarani com 1 ponto. No outro grupo, a Ponte Preta já disparava com 8 pontos, Botafogo em segundo com 4, o Santos com 3 e o Palmeiras com 2 pontos ganhos. Então já estava definindo essa questão de classificação. E no grupo E da Ponte Preta, a Ponte Preta que já está adiante, e o Corinthians, com essa vitória do Palmeiras, precisava de uma nova vitória diante do Guarani, que estava em quarto colocado com 1 ponto apenas, para poder se definir e lutar por essa conquista do terceiro turno e se classificar para a grande final. Fora de campo, uma luta também incessante do Vicente Matheus em trazer essa partida entre Corinthians e Guarani para o Pacaembu. Vicente Matheus achava que no Pacaembu a pressão da torcida ajudaria muito mais o time e também a questão da renda, porque o Brandão sabia que todas as partidas do Corinthians no Morumbi tinham um valor de aluguel muito mais alto, e isso contribuiria inclusive com o próprio São Paulo. Então a vontade do Matheus era abrir mão de uma renda até maior, jogar no Pacaembu, pagar um aluguel menor para a prefeitura, e fazer uma pressão a mais, para que o Corinthians buscasse essa vitória diante do Guarani, uma importante vitória que daria uma sobrevida a mais do Corinthians, uma busca da classificação para essa terceira fase não, mas a fase final. Então muito se brigou fora de campo também, para que o Corinthians alcançasse
essa situação de jogar no Pacaembu contra o Guarani. E o Vicente Matteus também colocava muito essa questão do torcedor, que o jogo na quarta-feira à noite no Morumbi era totalmente inviável devido à distância. A distância, né, do Morumbi, muito longe, e isso acabava desgastando o torcedor, que tinha que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar. Então se pensava no torcedor nesse sentido, mas também pensava no sentido de não pagar esse aluguel para o São Paulo. O Vicente Matteus entrou em contato logo na segunda-feira para falar com o presidente da Federação Paulista, o Metidieri, a respeito da transferência dessa partida do Morumbi para o Pacaembu. Isso na segunda-feira, e o jogo seria já na quarta-feira. Então essas mudanças muitas vezes ocorriam assim de um dia para o outro, né? E o Vicente Matteus teve um retorno por telefone, né, nessa conversa com o Metidieri, na seguinte frase: se for para falar da mudança do jogo, não precisa vir à federação. Então esse foi o retorno, né, do presidente da Federação Paulista, né, em relação ao contato que o Vicente Matteus teve para marcar uma reunião, né, para tentar mudar o local do jogo. Mesmo assim, Matteus foi, né, insistiu e foi em companhia do seu irmão Isidoro Matteus e também o diretor de futebol, o Aloísio Santos, né? E depois, ainda a chegada de Mário Campos, fez uma reunião, né, com a direção tanto de arbitragem como da própria Federação Paulista, e a argumentação do Vicente Matteus era justamente porque no jogo contra o Palmeiras, que foi no domingo, né, a vitória do Corinthians, o público que compareceu no Morumbi praticamente caberia no Pacaembu. Então o Vicente Matteus alegava que os torcedores não estavam dando tanta importância assim, né, e a distância também, né? A gente lembra que o Erasmo Dias, que era o secretário de segurança, né, na época, e a gente pode citar, em tempos de ditadura, havia colocado que o Corinthians não jogaria mais em outro estádio a não ser o Morumbi, por questões de segurança. Essa era a alegação do secretário de segurança, né, e a federação acatou, principalmente devido à questão de renda, né? Quanto mais renda, mais também a federação faturava em cima do Corinthians. E cansado até de ser explorado, Vicente Matteus lutava, né, fora de campo, jogava também junto com o time para dar condições de buscar a vitória. Então a partida contra o Guarani no Pacaembu ajudaria a torcida a fazer um pouco mais de pressão. E ele lembrava da última partida entre Corinthians e Guarani aqui em São Paulo, que foi no Morumbi. O Corinthians perdeu, né, nesse Campeonato Paulista por 3-0, né, no primeiro turno. Então não trazia boas recordações o Corinthians enfrentar o Guarani no Morumbi. E o Vicente Matteus conseguiu, né, após a reunião, né, o Vicente Matteus saiu dessa reunião da Federação Paulista sorridente, alegre, muito contrário daquilo que ele chegou, né, demonstrando irritação, nervoso, né, e saiu alegre por ter tido o resultado positivo, alegado, né, essa questão de público, a questão de distância, e ele mesmo colocou que não precisa ser muito inteligente para ver que o Corinthians e Guarani é um jogo para o Pacaembu. Não somos contra o Morumbi, mas temos que ver o interesse do nosso clube. E foi por esta razão que vinha a federação lutar pela transferência do jogo, afirmou Vicente Matteus, alegre após essa reunião, né? Então, com a argumentação de um público que não estaria comparecendo tanto assim, né, o Vicente Matteus conseguiu a transferência, né, mesmo com toda a imposição, né, do secretário de segurança, né, e
um dos representantes dessa ditadura, que inclusive, né, nesse mesmo período em que o Corinthians estava disputando essa partida com o Guarani, nessa semana, o conflito com os estudantes da USP foi imenso também. Muitos estudantes agredidos, presos, né? Não se permitia fazer reuniões dos estudantes e a Secretaria de Segurança teve muito trabalho, né? Para conter os estudantes numa imposição muito grande. Então essa era a ditadura, né? E o Vicente Mateus, a gente tem que estar ressaltando, conseguia driblar inclusive essa questão, né? O Erasmo Dias estava muito mais focado nessa questão dos estudantes e acabou até abrindo mão, né, para essa mudança, né, de local de jogo, né, já que o foco dele era justamente agredir e conter os estudantes que tentavam fazer uma reunião, né, para poder estabelecer metas aí para lutar contra a própria ditadura, para ter um pouco mais de espaço. Então, tudo contribuiu até mesmo para que o Corinthians conseguisse essa transferência de partida, da partida para o Pacaembu, que era a preferência, né, do Corinthians. E com certeza por orientação do próprio Brandão, porque ele sabia que no Pacaembu a torcida mais próxima poderia fazer uma pressão a mais contra o Guarani, a favor do Corinthians, e vencer essa partida difícil, né, contra o Guarani. Por outro lado, o Brandão continuou preparando a equipe para essa partida, teve pouco tempo, né? O time se reapresentou na segunda-feira, foi feito os exames médicos, foi constatado mais uma vez uma outra contusão no Russo, mas de certa forma ele poderia estar se recuperando até a quarta-feira. E o Zé Eduardo, né, que foi expulso contra o Palmeiras, não estaria jogando essa partida contra o Guarani. E a dúvida do Brandão era justamente se o Ademir, né, estaria entrando, ou mesmo o Darcy, que vinha jogando muito bem nos treinos. Então as dúvidas para essa partida contra o Guarani era quem estaria entrando no lugar do Zé Eduardo, né, e se o Russo teria condições para estar jogando, né, contra o Guarani, devido a uma contusão que ele acabou sofrendo, né? Na volta de uma outra contusão, ele acabou sofrendo uma nova contusão e ele era dúvida para essa partida contra o Guarani. Lembrando, né, sobre essa questão do Guarani, o Corinthians tinha um tabu aí contra o Guarani e o Brandão era conhecido até por quebrar tabus, né? Tanto que ele quebrou um tabu nesse campeonato paulista de 77, que o Corinthians tinha contra o América de São José do Rio Preto. Fazia 5 anos que o Corinthians não vencia o América lá em São José do Rio Preto, e o Corinthians venceu no segundo turno o América lá. E a grande expectativa é que o Brandão ajudasse o Corinthians a quebrar esse tabu contra o Guarani, que já não vencia há 5 anos. E mesmo não contando com isso, o Brandão era conhecido como o quebrador de tabus. Na própria segunda-feira, né, que teve a representação de jogadores, ocorreu um treino de 30 minutos pela manhã, um coletivo, para ver a movimentação dos jogadores. À tarde, os jogadores já entraram em concentração na segunda-feira, no dia 19 de setembro de 77, para poder enfrentar a Ponte Preta. Os jogadores que estavam pendurados com 2 cartões amarelos foram orientados para tentar, evitar, tomar o cuidado nessa próxima partida, para que o Corinthians não sofresse perdas de jogadores, porque a partida seguinte, uma viagem, estaria sendo comprometida. Era uma situação muito difícil, porque jogadores pendurados teriam que estar jogando com cuidado até o final, no caso, né? Difícil. Então, os jogadores pendurados com 2 cartões amarelos eram, nesse momento do campeonato, né? O Vaguinho, o Zé Maria, o Romeu, Adãozinho e o Zé Eduardo também, né? Mesmo ele recebeu o cartão vermelho,
mas ele estava pendurado. E Brandão falou sobre essa questão da quebra de tabus. Já quebrei muitos, vamos quebrar outros. Tabu é uma coisa que simplesmente não existe. Mesmo no treino de terça-feira, Brandão ainda não conseguiu, ou pelo menos se definiu, não demonstrou quem estaria entrando na zaga. A única modificação que o Brandão fez nesse treinamento foi o Tobias, que jogou no time reserva. Então, levantou a hipótese do Jário entrar jogando contra o Guarani, já que o Tobias não levava muita sorte contra o Guarani. Nessa partida do primeiro turno, 2 gols dos 3 foram falhas assim muito grandes, falhas assim bizonhas, do Tobias. E o Tobias não tinha muita sorte para jogar contra o Guarani. Então tudo, até mesmo nesse aspecto de sorte ou de azar, era levado em conta para poder preparar a equipe para essa partida contra o Guarani, que era uma partida decisiva para o Corinthians, como também era decisiva para o próprio Guarani. O Guarani, que tinha um ponto ganho ainda nesse terceiro turno, só a vitória dava uma esperança para o Guarani seguir na busca de uma classificação para a final. O Guarani via do outro lado, no outro grupo, a Ponte Preta chegando bem, vencendo os jogos. Por outro lado, o Guarani, em último colocado do seu grupo, só restava a vitória para que ele pudesse almejar alguma coisa, uma continuidade no campeonato. O Corinthians também, mas a situação do Guarani ainda era pior. E contar com uma ajuda aí da sorte ou do azar, fez com que o Brandão treinasse o Tobias no time reserva. Apesar de que o discurso do próprio Brandão era justamente para forçar um pouco mais, exigir um pouco mais o Tobias, que jogava no time titular, mas os atacantes do time reserva acabavam não exigindo tanto do Tobias. E o Tobias jogando no time reserva, acabava sendo um pouco mais exigido dos atacantes titulares. Então era uma colocação que antes não se colocava, e hoje é comum o goleiro jogar no time reserva. E naquela época, em 77, não era muito comum. O próprio jogador não queria jogar no time reserva, queria jogar no time titular, para ter um entrosamento com a zaga e assim por diante, mas também cuidar um pouco, preservar um pouco mais não só da sua imagem, mas da titularidade, vamos colocar assim. A gente sabe que o jogador que não jogava, não entrava em campo, não recebia o bicho. Então, principalmente o goleiro, que acabava não tendo tantas oportunidades de entrar, o goleiro reserva acabava recebendo um salário sem bicho. E pesava muito, era uma diferença muito grande de você não receber os bichos por partidas. Então, por exemplo, a última partida contra o Palmeiras, o bicho foi de 8 mil cruzeiros, sendo que o maior salário do elenco do Corinthians em 77 recebia 30 mil cruzeiros. Então você recebia muito mais com o bicho, se você tivesse, vamos dizer assim, 7 vitórias no mês, o bicho era maior que o próprio salário. Então, para o goleiro ser titular era fundamental, justamente pela essa questão financeira. Mas a última vez que o Jário entrou também não atuou bem. Então a dúvida gerado no Parque São Jorge após essa mudança de Tobias jogar no time reserva era justamente quem estaria entrando no gol. Mas o Jário, ressaltando, não vinha bem também, não vinha entrando bem nas partidas. Então mais uma situação que envolvia o Corinthians, mas muito pela intranquilidade. O time demonstrou uma certa intranquilidade nessa terça-feira, que era o último treino de preparação para essa partida contra o Guarani. O Guarani estava também numa condição pior,
né? E o Corinthians tentava quebrar, além de tudo, o tabu, né? Isso também pesava um pouco, né? O Corinthians não vencer o Guarani há muito tempo. Então, muita coisa acercou, né, dessa partida, né? A gente ressalta a luta do Vicente Mateus para trazer essa partida para o Pacaembu, os treinos do elenco, né, em preparação, o Brandão tentando motivar o time, né, para poder vencer, e o Corinthians acabou sendo derrotado, né, pelo Guarani. Nessa partida foi realizada no dia 21 de setembro de 1977, foi derrotado no Pacaembu por 1-0. A troca de passes, o recuo da bola para o goleiro, foi a tática usada pelo Guarani nessa vitória por 1-0 contra o Corinthians. E esse esquema acabou com a esperança do time da capital, que chegou a irritar-se com o adversário e até mesmo perder o domínio da partida no primeiro tempo. Só na etapa final é que o Corinthians superou suas falhas e defeitos, mas não conseguiu impedir a vitória do Guarani por 1-0. No início do jogo, o Corinthians parecia disposto a eliminar mais um concorrente dos finalistas desse turno, mas os jogadores do Guarani cumpriram a determinação de Paulo Amaral. Trocaram passes no meio de campo, prenderam a bola e recuavam para o gol de longa distância. Aos poucos, o Corinthians começava a se irritar, facilitando para o Guarani a armação de suas jogadas. Por isso é que já aos 20 minutos o Corinthians perdia o domínio da partida, enquanto o Guarani crescia em campo e pressionava o time da capital. Mas o Guarani não soube aproveitar o recuo dos corintianos, que esperavam, preocupados em combater as jogadas adversárias e encontravam dificuldade para organizar seus contra-ataques. Reorganizar seus contra-ataques. Até o final do primeiro tempo, a grande torcida presente no estádio não assistiu a um bom jogo, já que viu apenas o Guarani recuando e um Corinthians desorganizado. Para a etapa final, o Corinthians voltou com maior motivação e reagiu contra a retranca do Guarani, que já não encontrava mais facilidade para prender a bola. A grande disposição do Corinthians levava o time à frente e suas jogadas de perigo começavam a aparecer. Mas Paulo Amaral insistia com seus jogadores e pedia muitos toques de bola e nos contra-ataques jogadas em cima de Moisés, que, segundo o treinador, o caminho do gol estava sobre o zagueiro. Mas quem acabou falhando mesmo foi Tobias, novamente. O Corinthians já havia retomado a superioridade no jogo quando o Ziza chutou para gol e a bola bateu em Cláudio Mineiro e desviou, enganando o goleiro, que não estava atento no lance. Com a vitória parcial, o Guarani passou a insistir na velha tática, enquanto o Corinthians estava desesperado pelo gol de empate. Neneca prendia a bola a todo instante e Romualdo foi obrigado a mostrar-lhe o cartão amarelo aos 27 minutos. A torcida, nas arquibancadas, mantinha ainda uma esperança de ver seu time chegar ao empate, mas as entradas de Edu e Lance em nada modificaram a sorte do Corinthians. Nos últimos minutos, os torcedores corintianos deixavam o estádio desanimados, criticando seu time. A maioria reclamava da tranquilidade da equipe no primeiro tempo. Outros começaram a xingar Moisés e Tobias, pedindo a contratação urgente de um zagueiro e um goleiro. Mas nada disso conseguia superar aos 14 pontos perdidos pelo Corinthians nesse campeonato só para os dois times de Campinas. A derrota do Corinthians criou o começo de uma nova frustração
para a grande torcida corintiana, que só encontraram uma saída para vencer sua decepção: vaiar os jogadores na saída. Então, a revolta da torcida, né, contra o time que foi, de certa forma, muito passivo contra o time do Guarani, no primeiro tempo principalmente, que o Guarani segurou muito o jogo, tocou muito a bola, recuou, o Neneca segurava muito a bola, valorizava o tempo, né? Gastou o tempo, deixou o tempo passar. E o time foi muito passivo e a torcida reclamou muito nesse sentido, né? O Pacaembu estava lotado, né? Estava cheio, né? Não estava lotado, estava cheio. Os torcedores que ali estavam saíram muito decepcionados com essa derrota, né? Então foi mais uma tristeza para a torcida, que já estava dividida de certa forma, né? Após a derrota para a Ponte Preta, que era um misto de esperança e um misto de já sei o que vai acontecer, vamos sofrer. Então o comportamento da torcida que vaiou o time após essa derrota, né, talvez há muitos jogos, né, mesmo com a derrota para a Ponte Preta, a torcida não reagiu dessa maneira, né? A torcida reagiu porque viu o time dentro de campo não conseguindo reagir, né? Os jogadores muito passivos ao time do próprio Guarani, que não veio para jogar, simplesmente para enrolar, esperar uma falha, como aconteceu, né? Um chute despretensioso que acabou desviando e enganando o Tobias no segundo tempo. Mais uma vez o Tobias falhando, né? E a torcida saiu pedindo um outro goleiro, porque também não tinha, né, essa confiança no Jairo. Então o Corinthians chegou nesse Campeonato Paulista de 77 no momento mais crítico que se pode imaginar. Para a torcida, o Corinthians já estava praticamente fora, vendo, né, mais essa derrota, não só pela questão da pontuação, mas do comportamento até muito tranquilo, né, excessivamente passivo do time dentro de campo. E os torcedores cobraram isso após essa partida. Muitas manifestações de desagrado com o time, e simplesmente esperou o momento, né, e não conseguiu ter a força necessária para empatar pelo menos a partida. Momento crítico em que os jogadores relatam, né, que Vicente Matteus, assim como a torcida, se rebelou contra o próprio elenco. Se a gente fala que Vicente Matteus jogou essa semana a favor do Corinthians, ele jogou. Primeiro, venceu a federação, a Secretaria de Segurança, em trazer e dar condições para que o Corinthians buscasse essa vitória no Pacaembu. Lutou contra uma determinação de segurança, assumiu uma responsabilidade, não queria ver o Corinthians jogando no Morumbi, um público pequeno, distante do time dentro de campo. Aprendeu muito com relação à própria derrota do Corinthians em 74, quando levou o jogo lá para o Morumbi, esperando uma renda maior, e distanciou o time da torcida. Jogar no Pacaembu representava uma pressão a mais. Pressão no sentido de buscar a vitória. E a torcida incentivou, o que o time não correspondeu. Nesse instante, após a derrota, com os jogadores seguindo para o vestiário, Vicente Matteus assumiu a responsabilidade. Representou a nossa torcida. Invadiu o vestiário, mesmo, né,
sabendo que o Brandão não concordava com essa situação, literalmente invadiu o vestiário e falou tudo aquilo que o torcedor estava gritando na arquibancada: que era um time passivo, que deixou o Guarani jogar, que tudo estava sendo feito para que o Corinthians buscasse essa classificação para a final e o título, que a diretoria se desdobrava, que a comissão técnica fazia o possível e o impossível, dava tudo para os jogadores, que a premiação foi aumentada, inclusive, e os jogadores dentro de campo simplesmente deixaram o Guarani jogar. Muitos jogadores relatam sobre essa intervenção do Vicente Matteus, colocando a vergonha que eles passaram. Quando Vicente Matteus saiu do vestiário após essa declaração de contrariedade, que era nossa, dos torcedores, e mais ele que lutava a todo instante, fez de tudo, se desdobrava para dar condições para esse time, os jogadores ficaram de cabeça baixa, refletindo ali o que aconteceu. O time se reuniu após a saída do Vicente Matteus. E eles prometeram, um a um para o outro, que estariam buscando esse título. Sabiam que a partir dali, nas próximas 3 partidas que restavam para esse terceiro turno, difíceis, não podia mais perder. A sorte, de certa forma, foi a derrota do São Paulo para a Ponte Preta nesse mesmo dia, nessa mesma quarta-feira. A Ponte Preta, que chegava aos 10 pontos, venceu o São Paulo, que liderava o grupo. Porque se o São Paulo tivesse vencido a Ponte Preta, talvez ficaria impossível de alcançar, né, a classificação para a final. Então, de certa forma, com a vitória da Ponte Preta, deu uma esperança a mais para esse time, para os jogadores, que ali se reuniram no vestiário do Pacaembu e prometeram reação. Começou aí a decisão do Campeonato Paulista de 1977. O Corinthians, que entrou em campo com Tobias, Zé Maria, Moisés, Cláudio Mineiro e Vladimir, Russo, Basílio e Palinha, Vaguinho, Geraldo, depois Lance e Romeu. O Brandão, que não escalou o Zé Eduardo, no lugar do Zé Eduardo colocou o Cláudio Mineiro, foi uma mudança tática, até mesmo para ter um pouco mais de movimentação e marcação no meio de campo. Só que o Guarani não jogou muito recuado e acabou esperando, o Corinthians, que não jogou e acabou sendo surpreendido com um chute despretensioso e uma falha do Tobias. O público pagante de 40 mil e 49 torcedores. Os menores, 1.149. Uma renda de 1.036.180 cruzeiros. Esse foi o Corinthians e Guarani, que de certa forma uma derrota, mas principalmente a atuação do Vicente Matteus no vestiário após essa partida, determinante para que os jogadores, envergonhados por tudo aquilo que o Vicente Matteus colocou, se uniram ainda mais, se fortificaram e de passivos, se tornaram ativos, assumiram a responsabilidade de buscar esse título pelo Vicente Matteus, pelo Brandão e pela torcida. Esse foi o Voz Mosqueteira de hoje. A gente volta amanhã com mais um capítulo da saga do Paulista de 1977. Muito obrigado a todos
e vai Corinthians!